Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de novidade para vocês na tela do NS Futebol. Dia de Premier League, a gente vai começar agora os campeonatos europeus na tela do NS Futebol para vocês com o pré-jogo completo aqui. Primeiro jogo que a gente vai ver é justamente o do atual campeão da Premier League, o Manchester City contra a equipe do Nottingham Forest. Vou convidar vocês, antes de a gente começar a análise, a curtir esse vídeo, a também comentar, compartilhar esse vídeo, mas principalmente ao final desse vídeo vai aparecer para você um card com um vídeo recomendado pelo YouTube que sabe o teu gosto e sabe o que a gente produz e faz esse match entre um conteúdo e outro, tá bom? E além disso, teremos uma playlist de futebol europeu para vocês, então aqui os jogos principais do futebol europeu estarão nessa playlist, conto com a presença de vocês lá também, beleza? Vamos direto para a análise do jogo. Temos o seguinte, eu vou começar os meus desenhos, né? O que a gente pode esperar do jogo que não é surpresa nenhuma, né? Porque a gente obviamente está vendo uma grande equipe que foi a atual campeã e que continua jogando muito bem. Então assim, é uma equipe que veio se reforçando, que perdeu alguns jogadores, trouxe outros, está ainda tendo alguns ajustes, mas principalmente você tem aí uma equipe muito forte, tá? Se a gente for olhar para onde sempre começa, que é passe, progressão e as formas de recuperação, todas elas, aliás com todos os critérios, apontam para a equipe do Manchester City. Então você tem uma questão favorável direta para a equipe do Manchester City, ou seja, quando você ligar, você vai ter aquilo que você sente normalmente quando você assiste o City, que é uma sensação de domínio pleno do City em relação ao adversário. O Nottingham Forest não fica muito com a posse da bola, já é o comum não ficar, contra uma equipe como é o caso do Manchester City, menos ainda. Então há uma tendência de domínio pleno. A grande questão para a equipe do Manchester City é que com esse domínio pleno que a gente está falando, na fase de defesa consegue se proteger melhor, seja com seu goleiro ou com a linha de defesa, ou seja, com as defesas do goleiro ou com o bloqueio dos seus defensores, e também no ataque consegue finalizar mais e converte muito para gol, principalmente jogando em casa. Então todo esse cenário que a gente está vendo é um cenário muito favorável para a equipe do Manchester City. Então assim, de ponto de partida, o que a gente pode entender? Que por mando de campo há uma diferença muito grande entre as duas equipes. E aí você fala, poxa, mas só uma questão de mando? Não, o estilo também. Então o que a gente vai poder ver? Ver que por estilo a gente está vendo o Manchester City favorito, 71-53, e quando vai para o mando há uma ampliação disso, ou seja, passa de 71 para 76, e há uma pequena queda só do estilo de 53 para 52 no caso do Nottingham Forest, tá bom? Quando a gente vai entender os perfis e entender esse cenário, como que a gente pode entender as modificações? E aí vale ressaltar uma coisa muito importante. Nesse cenário que a gente está analisando, o perfil do clube é o clube na competição como um todo. Por quê? Porque a gente ainda não tem dados suficientes, né, até pelo baixo número de rodadas que tem da competição, para fazer algo mais segmentado pelo perfil da equipe adversária. A gente vai conseguir fazer isso muito provavelmente na virada de primeiro turno ou um pouco antes, ali uma 15ª rodada, a gente deva conseguir fazer, tá? Antes disso, a gente vai manter como a equipe joga na temporada como um todo versus jogar em casa. Então, no caso do City, o que modifica jogando em casa? O que ele ganha jogando em casa? Basicamente, ele até diminui o número de finalizações, mas o aproveitamento das finalizações jogando em casa é muito alto para a equipe do Manchester City. O passe é basicamente o mesmo, a progressão ela cai um pouco, mas é basicamente a mesma. Você tem uma manutenção das recuperações também, pouca diferença entre os dois, mas quando você vai olhar o bloqueio, há uma queda, porque você tem uma melhora muito grande da defesa do goleiro, ou seja, você precisa menos de bloqueio, o adversário tem mais campo para contra-atacar, e aí o Ederson vem aparecendo muito bem nessa equipe. Nessa conversão, obviamente, a gente está falando do Haaland, tá? Já a equipe do Nottingham Forest, como que é esse perfil? Ao longo da competição, não é uma equipe de alta posse de bola, mas jogando fora de casa, cai mais ainda. Não é uma equipe de alta progressão, mas jogando fora de casa, cai mais ainda. Não recupera a bola e não pressiona tão bem, mas jogando fora de casa, cai mais ainda. Então aquela sensação de domínio que a gente falou, tende a ser muito grande
para a equipe do City. Já também quando joga fora de casa, isso daqui não é uma questão estratégica, é uma dificuldade da equipe, porque você tem uma queda no número de chutes e uma manutenção também do gol, tá? Na parte de defesa você tem um aumento do bloqueio, porque você toma mais finalizações no caso, jogando fora de casa, e você tem uma queda das ações do goleiro, justamente porque você toma tantas finalizações a mais, que mesmo com um percentual parecido de proteção, a equipe acaba saindo prejudicada. O que a gente pode esperar do jogo? O que a gente pode esperar é justamente uma vitória do Manchester City. O grande ponto para o Nottingham Forest é conseguir fazer o primeiro gol. Por quê? Basicamente, quando a gente estiver falando desse primeiro gol, a gente precisa lembrar que provavelmente o City fará gols. Então, para o Nottingham Forest conseguir, pelo menos ir migrando essa chance de vitória do City para empate, é necessário fazer um gol logo, justamente para você ir reduzindo essa margem de tempo para reverter o placar. Se o City fizer o primeiro gol, a tendência é ir de baseada de fato, e aí fazer o segundo, o terceiro, enfim, e aí ter uma ampla vantagem no placar. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e assista todos os vídeos aqui também, tá? Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.